Romanos 7, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Leia junto comigo agora. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Os amados podem sentar-se. Irmãos, eu disse na semana passada, ministrando sobre a força do velho homem, que hoje nós estaríamos falando, amados, sobre os animais que precisam ser domados e que estão nas nossas vidas. Amados, quando o apóstolo Paulo traz esse texto, ele traz uma revelação poderosa para que eu e você, para que nós possamos compreender que a luta pela qual nós passamos, essa realidade que não pode ser negada, ela não é exclusiva nossa. Grandes heróis da fé, grandes homens, grandes servos de Deus, passaram por provas terríveis, lutas imensas, principalmente lutas interiores. Queria perguntar, quantos aqui sentem, assim como o apóstolo Paulo disse, quantas vezes nós vivemos essa realidade de querermos fazer algo e não conseguimos fazer, e algo que nós não queríamos fazer, de repente fazemos, e às vezes até nos arrependemos imediatamente, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter olhado, eu não deveria ter ouvido, eu não deveria ter dado espaço para o inimigo agir. Quantos já passaram por lutas dessa forma? Levante a mão. Paulo pergunta assim, quem me livrará dessa luta, dessa morte? Ele fala, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele que nos livra, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos prepara, pelo poder do seu Espírito, para que nesse grande combate, nós possamos ser não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. É necessário, amados, que nessa caminhada nós tomemos a forma de Cristo. Tomar a forma de Cristo é entender que a palavra de Deus, ela dirige os nossos passos. Ninguém vai tomar a forma física de Cristo, até porque ninguém sabe exatamente como era a forma física de Cristo, e se nós vemos hoje como Ele é glorificado, nós nos assustaremos. Porque a palavra de Deus diz que os cabelos dele são brancos, como a branca lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, a sua voz é como uma espada afiada de 2 gumes. Mas o Cristo glorificado é uma visão que nós só poderemos suportar estando no céu. Vai ser tremendo. Em Cristo se manifestou e se manifestará sempre a glória de Deus. Mas ele diz que é possível sermos como Ele, porque o próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, essa mesma carta que nós lemos, que Deus nos separou, nos preparou para que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja não mais o unigênito, o Filho de Deus, mas o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter a forma de Cristo e não termos nem tomarmos a forma do mundo. Nesse grande combate, amados, nós precisamos entender que existem processos que só nós passamos por ele, que os ímpios não enfrentam. Esse combate interior é um privilégio nosso, ainda que seja tão difícil de compreender. Sabe por que os ímpios não enfrentam esse combate? Porque nos ímpios não há nenhuma natureza nova.
Impiedade é a incapacidade de adorar a Deus. Impiedade é a incapacidade de compreender a voz de Deus. O ímpio não consegue adorar, o ímpio não consegue compreender, o ímpio não consegue ouvir a voz de Deus. Quando éramos ímpios, muitas vezes nós não passávamos por combates pelos quais hoje passamos. Porque nós tínhamos apenas a nossa natureza carnal. Nós tínhamos apenas a nossa natureza humana. Não havia em nós a presença santa do Espírito de Deus, que ao entrar em nossas vidas, provoca, amados, essa nova realidade, que ainda que seja tão difícil de ser compreendida, é tão maravilhosa de ser vivida. Porque a cada dia, e a cada intensidade desse combate, entre as duas naturezas que há em cada cristão, nós começamos a perceber que o nosso espírito quer servir a Deus, quer adorar a Deus, quer louvar a Deus. Mas a nossa alma, a nossa mente é a sede da nossa alma. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a concupiscência dos nossos olhos, a concupiscência do nosso ser, querem impedir o nosso espírito de estar na presença de Deus, louvando, adorando, servindo, se regozijando. Mas, se permanecermos firmados, se conseguirmos entender o que diz a palavra, eu queria que você fosse comigo até 1 João capítulo 2, nós conseguimos entender essa palavra, entender como que Deus opera, quanto alerta Ele nos traz, mas nesse sentido, nós vamos vencer esse combate, e saber que estar em Cristo é muito diferente de estar na igreja. Nós precisamos estar em Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim, eu vou ler alguns versículos, acompanhe comigo, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo 9, aquele que diz que está na luz, e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Amados, permaneça com a Bíblia aberta. Quantas vezes nós aborrecemos o irmão? Quantas vezes nós entristecemos um irmão? Quando diz que ainda está em trevas, significa ainda existe uma natureza em nós, ainda existe uma personalidade que atua em nós, amados, que faz com que nós, de tempos em tempos, ressuscitemos o velho homem. Que de tempos em tempos, amados, nós nos esqueçamos de que Deus espera que nós produzamos frutos benditos, frutos saborosos, doces, nos relacionamentos, no perdão, na compreensão, em tantas áreas da nossa vida. Os nossos sentimentos, há uma expectativa no coração de Deus que os nossos sentimentos expressem sentimentos que o próprio Senhor Jesus demonstrou. E o João, o evangelista, que escreve essa carta, também diz assim no versículo 15, preste bem atenção: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, leia comigo agora, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Continuando, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você pode glorificar a Deus? Amados, olha que coisa terrível. Vou ler o versículo 15 de novo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amados, João está escrevendo essa carta para os cristãos de toda a terra. Essa carta ela é tão atual para nós hoje como era naquele tempo. Muitos não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, muitos não tiveram a oportunidade de ter essa recomendação, mas Deus fala conosco para que nós entendamos isso e nós comecemos a ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, para que nós possamos entender como Deus fala conosco em todo o tempo, alguém se lembra do salmo que foi lido hoje? Então vamos ao Salmo 138. Preste bem atenção.
Mas olha a importância da palavra de Deus. Quantos creem que há poder no nome de Jesus? Diga assim: há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Agora leia assim junto comigo. No versículo 2, 138, versículo 2. Leia junto comigo. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Você pode glorificar a Deus. Amados, às vezes nós acreditamos, e glória a Deus por isso, Ele é poderoso. Acreditamos no nome de Jesus, mas a palavra de Deus, ela é engrandecida, ela foi engrandecida acima do nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre todo nome. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus é a nossa maior e principal arma de vitória. A palavra de Deus é a espada do Espírito, para que nós possamos, amados, combater esse combate, e possamos dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. O bom combate é aquele que nós vencemos. A palavra de Deus, amados, lá em Tiago, vamos em Tiago agora, capítulo 1. Tiago 1,13 diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amados, Tiago, irmão de Jesus Cristo, esse Tiago também era filho de Maria, irmão de Jesus. Ele diz que Deus nos permite um estágio em que esse combate que há no nosso interior seja travado apenas entre nós, a nossa natureza carnal, a nossa natureza espiritual, e sob o conhecimento único e exclusivo de Deus. Esse é um combate, amados, que é gerado quando os nossos olhos cobiçam, quando o nosso coração deseja, quando o nosso corpo deseja algo que é contrário à palavra de Deus. Isso que a palavra de Deus chama de concupiscência. Concupiscência é um desejo ilícito, uma cobiça não permitida. Diz assim: sendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Amados, nós não precisamos praticar. Jesus tirou aquilo que era da lei e trouxe para o patamar da intenção do nosso coração. Ele tirou da objetividade da lei e trouxe para a subjetividade dos nossos pensamentos, da nossa intenção. Deus é o único que conhece o profundo dos nossos corações e o único que tem poder para entender, ver o que pensamos, ainda antes que pratiquemos ou materializemos aquilo que estamos pensando. Então Tiago nos mostra, amados, eu queria que nós pudéssemos ter essa consciência para que possamos vencer esse combate diariamente. Havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Mas o pecado, sendo consumado. Então, Deus nos ensina na palavra, para que nós saibamos que há em nós uma força capaz de nos fazer, ainda que tenhamos pecado em pensamento, não materializemos aquilo que já foi cometido, já foi concebido como pecado. E nos arrependamos sem que o inimigo tenha consciência do que pensamos. Porque se o diabo, ele não pode saber o que nós estamos pensando, ele não pode nos condenar, nos afrontar pelo pecado que, ainda que tenhamos pensado, nós não chegamos a cometer. Então é nesse estágio, amados, que a vida cristã começa a operar. É nesse tempo que nós começamos a entender que Deus nos permite um lapso de tempo, às vezes segundos, às vezes milésimos de segundos, às vezes até um tempo maior, para que, ainda que tenhamos transgredido com os nossos pensamentos, com a intenção do nosso coração, nós possamos realizar o único aborto que é permitido por Deus, o aborto do pecado. Entre a concupiscência dar à luz ao pecado e o pecado nascer, nós podemos abortar esse pecado. De que forma fazemos isso? Dominando esses 7 animais, dos quais eu quero falar para a igreja. Amados, a palavra de Deus fala, eu queria que você fosse comigo,
até Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nos diz a palavra de Deus, Mateus 6, 22, leia junto comigo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Continuando. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus ensinando aqui. Então, o primeiro animal que nós vamos precisar dominar, e se for necessário enjaular, prender, para que não atue em nós, é aquele que vou chamar de gavião. Gavião é o nosso olhar. Amados, para onde está sendo dirigido o nosso olhar? Qual o sentido, qual a intenção do nosso olhar? Mas o gavião, ele tem uma conotação muito pejorativa no mundo. Quando fala do gavião, fala normalmente em se cobiçar aquilo que não deve ser cobiçado. Fala no desejo de ter aquilo que não deve ser possuído. E ainda que nós possamos não entender isso, amados, nossos olhos muitas vezes agem verdadeiramente como o gavião. Ele olha para uma presa, olha para uma situação, uma circunstância, desejando aquilo que é contrário à palavra de Deus. Como Jesus fala que os olhos são a janela da alma. Amados, normalmente, presta atenção, normalmente, o primeiro lugar por onde o pecado entra em nós é através dos nossos olhos. Primeiro lugar. Pastor Walter dizia assim, o primeiro olhar é coincidência, o segundo é concupiscência. Amados, é difícil desviarmos o olhar daquilo que não deve ser olhado. Mas se nós tivermos consciência de que há um lapso de tempo entre aquilo que olhamos e não devia ser olhado, e que podemos não praticar isso, nós começamos a controlar os nossos olhos para que eles não cobicem, não invejem, não olhem para onde não devem. E não apenas isso. Quantas vezes nós olhamos com os nossos olhos e condenamos pelo que estamos vendo? Condenamos por aquilo que estamos presenciando sem conhecer a intenção do coração. Mas nós costumamos ficar perplexos, estupefatos, com situações que nós vemos, constatamos, estou falando de igreja, de irmãos, constatamos e analisamos, e às vezes até com um certo cuidado, mas chegamos a essa conclusão. Pelo que eu vi, a situação é essa. Os meus olhos mostraram, a situação é essa. Existem pecados que são muito maiores do que os pecados que nós podemos contemplar. São aqueles que nós não podemos contemplar e que estão ocultos ou ainda na intenção dos corações. Nós precisamos domar esse gavião que muitas vezes domina o nosso olhar. Nós não podemos permitir que os nossos olhos cobicem, porque através dos nossos olhos a nossa alma será contaminada, o nosso espírito será contaminado, o nosso corpo poderá ser tenebroso. Nós precisamos purificar os olhos. A palavra de Deus fala em Salmo 19:8 assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olhar como Jesus olhava é a coisa mais tremenda que existe. Quando aqueles homens foram com pedras nas mãos para apedrejar aquela adúltera e relataram para Jesus o pecado delas, Jesus olhou para eles, o profundo de cada coração. Ele sabia cada pecado, quais os pecados cada um daqueles tinha. Jesus disse assim para eles: ela adulterou, os seus olhos contemplaram, foi pego em flagrante adultério. Então, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Amados, os olhos do Senhor penetraram o interior de cada vida, e diante dos olhos de Deus nós somos desnudados. E Deus quer iluminar os nossos olhos de tal forma que nós possamos olhar com compaixão, olhar com amor, olhar sem condenação, olhar, amados, com compreensão. E ainda que estejamos vendo coisas tão terríveis, possamos dizer: graças a Deus, porque eu estou vendo isso, mas não estou praticando isso, porque o Senhor está me purificando. Mas nós precisamos orar também, dizer assim: Senhor, purifica os meus olhos.
santifica os meus olhos, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Primeiro animal que nós temos que controlar é o nosso olhar, figura do gavião. O segundo, os nossos ouvidos, que eu coloquei como sendo a nossa coruja. Amados, a coruja, ela tem por característica prestar atenção em tudo. E ela gira a cabeça, toda, ela gira observando tudo. Se olha uma coruja, ela está atenta. Será que os nossos ouvidos estão atentos? Amados, será que quando esta palavra está sendo pregada, será que os nossos ouvidos estão atentos às palavras? Quantas vezes, amados, nossos ouvidos, essa coruja, que presta atenção em tudo, presta mais atenção em fofoca, presta mais atenção em coisas que não devem ser ouvidas, porque não deveriam ser ditas, do que na palavra que está sendo ministrada. Mas quantas vezes nós queremos muito mais nos achegar à roda dos escarnecedores, porque lá estão falando coisas assim que são gostosas de ouvir. Não estou falando só do que é impróprio, estou falando de piadas, estou falando às vezes de situações que falam. Quantas vezes você assentou no lugar, e hoje nós falamos isso na escola bíblica dominical, quantas vezes nós sentamos no lugar, começamos a falar do poder de Deus, da palavra de Deus, e de repente as pessoas começam a escarnecer de Deus. Amados, nós temos os nossos ouvidos têm que estar atentos à palavra, e nós temos que selecionar o que eu devo ouvir. Quando nós ouvimos louvores, presta atenção, quando nós ouvimos louvores, nós engrandecemos a Deus e fortalecemos o nosso homem interior. Quando os nossos ouvidos se inclinam para as músicas mundanas, para as músicas profanas, não importa quanto sucesso esteja fazendo essas músicas, não importa. Quando os nossos ouvidos se inclinam, amados, para essa direção, nós estamos enfraquecendo o nosso homem espiritual e fortalecendo o nosso homem natural, o nosso homem carnal. Os nossos ouvidos têm o poder de alimentar o nosso espírito ou de alimentar a nossa alma, a nossa mente, a figura da velha criatura, do velho homem. Comece a ouvir louvor, comece a ouvir a palavra, comece a se interessar, a aguçar os seus ouvidos para entender os mistérios de Deus. Você vai ver quanto você vai crescer. Amados, quando Jesus começa a ditar as cartas para João, as cartas que estão em Apocalipse, as igrejas, 7 igrejas da Ásia, ele diz assim, encerra as cartas dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito fala conosco em todo o tempo e muitas vezes nós não ouvimos. Nós estamos prestando atenção em tantas outras coisas. Amados, nós consumimos o nosso tempo, o nosso dia com coisas que não fortalecem o homem espiritual. Será que o meu ouvido, será que o seu ouvido está atento? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Tiago capítulo 1 diz assim, todo homem, versículo 19, fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas nós às vezes nem ouvimos direito, já saímos falando. Se eu contar alguma coisa aqui no primeiro banco, vou passando para o segundo, terceiro, quando chegar lá no último está todo distorcido. Porque nós ouvimos e repassamos, amado, da forma como entendemos, da forma como processamos. Então essa coruja precisa ser domada, os nossos ouvidos não podem se inclinar para aquilo que não edifica. Terceiro animal, as nossas mãos, elas representam as garras da águia. Amados, onde temos tocado? Será que as nossas mãos são puras? Salmo 24, capítulo 3 e 4, vamos ao Salmo 24, o que diz a palavra sobre as nossas mãos. Diz assim a palavra de Deus: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Vamos ler juntos? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Primeira parte do versículo: quem sobe ao monte do Senhor e quem habita o seu lugar santo, é aquele que é limpo de mãos. Vamos, será que as nossas mãos têm tocado apenas onde deve ser tocado?
Será que as nossas mãos são abençoadoras? Será que quando nós tocamos com a nossa mão em mãos de outras vidas, hoje a irmã Ana Cristina disse assim, quando você entra no lugar, você diz bom dia, você cumprimenta. Mas eu quero dizer para você, se você ainda não crê, o lugar onde você entra, o lugar onde você pisa, o lugar onde você toca, o lugar onde você olha, Deus pode realizar milagres. Quantos aqui já tiveram a experiência de entrar no lugar que estava, um comércio que estava vazio, e entra e daqui a pouco começa a encher de gente? Quantos já tiveram essa experiência? Sabe o que significa isso? A sua presença é abençoadora. Sabe por quê? Porque quando você entra, mas há luz no lugar onde você entra. Começa a prestar atenção, a sua presença é abençoadora, é santificadora, é multiplicadora. Você é precioso, é como se você estivesse entrando, quando Jesus entrava no lugar, diz a palavra que multidões o seguiam. Nós vivemos essa experiência, entramos em lugares às vezes desertos, e Deus envia vidas, e elas vão estar prestando atenção também no que fazemos, elas vão prestar atenção no que estamos fazendo. Mas nossas mãos precisam ser puras, limpas, para que sejam verdadeiramente abençoadoras. Sabe que quando você toca, cumprimenta alguém, você está passando uma porção bendita? Quando você estende a sua destra, você é verdadeiramente um abençoador. Amados, Deus não permitiu que Davi edificasse o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Sujas de sangue. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Amados, estar na casa de Deus não faz de nós homens puros, santos. O que vai nos santificar, vai nos lavar, vai nos limpar é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que esta palavra é purificadora, é vivificadora, é regeneradora. Esta palavra muda a nossa história. A concupiscência passa, o mundo passa, mas a palavra de Deus e quem nela está permanece para sempre. Os nossos pés são como coelhos, como são ligeiros os nossos pés. Será que os nossos pés têm pisado em lugares santos? Vou mais além. Será que os nossos pés têm santificado o lugar onde pisam? Amados, será que os nossos pés estão calçados na preparação do Evangelho da Paz? Amados, Deus tem um cuidado tão grande com os nossos pés, que Ele diz assim, os nossos pés não devem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Deus, amados, Ele abençoa, Ele derrama uma porção, uma unção bendita sobre as nossas mãos e nossos pés. Quer ver? Deuteronômio 28, vamos a Deuteronômio 28. Olha só. 28, versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestados. Pode glorificar a Deus. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e fazer. Olha agora. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Os nossos pés, amados, eles são ávidos a sair do caminho. Quero dizer para você, quando você sai do caminho, você sai da água. Os nossos pés hoje precisam andar nessas águas purificadoras, como relata Ezequiel 47. Não importa se a água está apenas na altura do seu tornozelo, permaneça nesse caminho, sabe por quê? Porque enquanto os seus pés estiverem molhados pela palavra, você não será contaminado pelo pó da terra. O pó da terra é a figura do pecado. E Deus, quando amaldiçoou a serpente, disse assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, o descendente da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Ele, o descendente da mulher, pisará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar. Sabe o que significa isso? O homem, quando saiu, depois de pecar, saiu do jardim do Éden, ele saiu descalço e pisou no pó da terra. Amados, separado do jardim do Éden, que é um quadrilátero da região onde hoje está o Iraque, o Irã, Israel, a Palestina, aquela região mais rica da terra. Esse quadrilátero que Deus separou para que o homem ali vivesse e fosse poderosamente abençoado. Amados, quando ele saiu dali, esse quadrilátero era santo, por isso o homem que pecou não poderia estar lá. Ele foi para a terra e se contaminou com o pó da terra. E a serpente, ela pica o calcanhar cheio de pó, porque o alimento dela é o pecado. Então ela pica o calcanhar. Por isso nós não podemos andar descalços. Por isso Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos antes de morrer. Porque ele disse para os discípulos: vós já estáis limpos, precisam apenas lavar os pés, para que os pés deles não fossem contaminados pelo pecado e não virassem comida da serpente, comida de Satanás. Se os meus pés, os seus pés estiverem calçados no calçado do Evangelho da Paz, nós não seremos surpreendidos pela picada da serpente. O pecado não terá domínio sobre as nossas vidas. E o ciclo do veneno é tão poderoso que ele entra pelo calcanhar e atinge a mente. E vai, amados, vai deteriorando por onde passa. E todo o nosso corpo passa a ser deteriorado, prejudicado, porque fomos picados pela serpente. Nós precisamos ter os pés limpos. Os nossos pés, os nossos coelhos precisam ser dominados. Sabe por quê? Porque diz assim a palavra de Deus. Isaías 52, versículo 7. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem. Amados, calçados com esse calçado do Evangelho, que é um item da armadura de Deus, nós não seremos surpreendidos. Por isso temos que permanecer no caminho, porque o caminho é a palavra, o caminho é Cristo. E a palavra molha os nossos pés. A serpente não pode tocar um pé santificado pela palavra de Deus. Onde estão indo os teus pés? Os teus pés santificam o lugar onde pisam? Se os teus pés forem santos, Deus diz para mim e para você, já lemos em Deuteronômio, ele falou para Josué: todo lugar onde pisar a planta do teu pé, eu vou-lo darei. Quando você pisar no lugar, estando purificado pela palavra, você pode dizer: Deus me abençoa nesta terra. Este lugar Deus me dá por herança, por possessão perpétua. Os teus pés marcam o território que Deus te deu. A tua casa vai ser santificada se os teus pés forem santos, as tuas mãos forem limpas, o teu coração for puro. Quinto animal. Vou falar agora do jumento. O jumento é o nosso corpo, amados. Irmãos, a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus fala que aquele que destruir o templo do Espírito Santo não tem lugar nos céus. Mas será que nós cuidamos bem dos nossos corpos? Será que nós fazemos aquilo que é bênção para a nossa vida? Estou falando de saúde. Não estou falando de pecado. O pecado também contamina o corpo, evidentemente. Mas estou falando de saúde. Será que o nosso jumentinho é tão empacado, tão teimoso, que ele não entende o que faz bem e o que faz mal? Mas que guerra é essa? Que luta é essa? A palavra de Deus fala aqui, ó: bebedice e glutonaria são pecado. Mas nós temos que nos cuidar do nosso corpo, porque quando estamos cuidando do corpo, nós estamos cuidando do habitáculo, do cenáculo, do santuário de Deus. Amados, nós temos que cuidar do nosso corpo, além da saúde. Agora vou para a parte espiritual, porque quando nós nos contaminamos com o corpo, amados, nós somos tomados por uma porção tão maligna, que não há controle sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício suave, agradável a Deus. Nós não podemos nos contaminar. E aí sim, muitas vezes nós cometemos pecados sexuais que são abomináveis por Deus, abomináveis pela palavra de Deus. Será que temos santificado os nossos corpos?
Será que as vestes que nos cobrem são santas? Como será que nós temos cuidado? Será que esse jumento, ele pode ser usado, como foi usado o jumentinho em Jerusalém, para a glória de Deus? Ou será que ele vai ser usado para a nossa destruição? Será que os nossos corpos, amados, têm sido guardados, preservados? Será que nós temos sido acometidos, às vezes, de enfermidades, porque assim permitiu Deus, ou porque nós mesmos não cuidamos do nosso corpo? Como que você tem cuidado, tratado esse jumento? Amados, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumento. Então, o nosso corpo também, como aquele jumento, pode ser usado para a glória de Deus. Creia nisso e permaneça nessa posição. O nosso coração, sexto animal, o leão. Como é difícil, amado. Domar leão não é fácil, não. O coração do homem, ele é um coração, diz a palavra em Jeremias 17, que o nosso coração, ele é enganoso. E mais do que isso, perverso. Eu deixei aqui os 2 piores animais para o final. Esse é o leão. Vamos. Dominar o leão, domar o leão. Matar o leão não é fácil. E como diz, nós temos que matar um leão por dia. Leão por dia. Amado, nosso coração precisa ser totalmente transformado. Nosso coração precisa ser cheio da palavra de Deus, porque do nosso coração dependerá a nossa vitória. A sua vida, a sua morte, está no poder do seu coração. Do coração procedem as saídas da vida. Mas o coração do homem é a parte mais difícil de ser controlada. E por isso, entenda, não estou falando do órgão em si, em figuras, estou falando dessa natureza humana, que faz com que do profundo do nosso coração surjam coisas, amados, aterradoras, aberrações. Pastor Walter, fundador do ministério, dizia assim: o lugar mais profundo da terra é o coração do homem. Será que do seu coração tem procedido coisas tão terríveis que você mesmo se assusta? Quantos aqui já se assustaram? Não é meia culpa. Quantos aqui já puderam ver, contemplar procedimentos de pessoas amadas, próximas, que os deixou estarrecidos, incompreendidos? Quantos aqui já presenciaram isso? A palavra de Deus é verdadeira? Sim. O coração do homem é terrível. Esse leão precisa ser domado. Último animal, a serpente. A língua não é fácil. Não fale o que está pensando. Ainda que o pensamento transgrida, que o seu lábio não transgrida. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Amados, hoje para nós é um dia de festa. Hoje para nós é um dia poderoso. Nós já temos até a comida sendo preparada. Precisamos ter pressa. Eu estou encerrando com esse animal. E depois a irmã Ana Cristina estará louvando a Deus, encerrando o culto. Amados, a nossa língua, ela está dentro de uma jaula que tem 32 grades, que são os nossos 32 dentes. Glória a Deus por quem tem os 32 dentes, né? Glória a Deus, né, mano? Com os 32 já não é fácil controlar a língua, imagine banguela. Imagine se tiver uma janela, um vão. Glória a Deus por aqueles que têm essas grades aí intactas. Bem, cuida do seu jumentinho. O dente faz parte do seu jumento. Cuida bem deles. Tiago capítulo 3 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Leia comigo agora. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo.
Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Presta atenção. Nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Várias árvores plantadas juntas formam o quê? Um bosque. A palavra de Deus está dizendo, igreja, que um comentário, uma palavra maldita, dita fora de hora, fora do tempo, uma condenação, às vezes uma brincadeira, ela pode pôr fogo no bosque. Sabe qual é o bosque? A igreja. Igrejas são destruídas pelo poder da língua, porque ela incendeia. Continuando. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Quem é que tem peçonha mortal? A serpente. A nossa língua, amados, é uma serpente. Quantos aqui já foram picados pela serpente? Por língua, por palavras? Quantos aqui? Levante essa mão. Quantos já foram picados? Palavras ferem. Palavras matam. Palavras entristecem. Palavras aborrecem. E aquele que aborrece é o seu irmão. Por uma palavra maldita. Não está na luz, está nas trevas. Nós precisamos controlar a nossa língua. Amados, eu não sei se você gosta de fofoca. Se você gosta mais de fazer fofoca ou de ouvir fofoca. Tanto faz, viu, amado? Não existirá fofoqueiro se não houver quem lhe dê ouvido. Então, se vem alguém com uma serpente para te contaminar, faz a coruja dormir. Tapa o ouvido. Está vindo o fofoqueiro, faz o coelho andar depressa, foge de perto do fofoqueiro, seja rápido. Sai de perto, vai para o altar do Senhor, busca a presença de Deus. Amados, se nós conseguirmos dominar essa serpente, que é a mais astuta de todos os animais, nós estaremos abençoando a nossa vida. Da nossa língua pode proceder bênção ou maldição. Que nós possamos ser abençoadores. Nós controlemos as nossas palavras, porque as nossas palavras têm poder de matar. E vidas são mortas, vidas saem da igreja por causa do peso de palavra. Por isso nosso coração precisa estar cheio de água da palavra. Que as pedras que são lançadas também por essa serpente, se elas caírem no coração cheio de água, elas não deixarão marcas nesse coração. E nós não tropeçaremos com os nossos pés nessas pedras lançadas para nos destruir. Que nós possamos dominar esses animais. Que nós possamos refletir sobre eles. Eu estarei disponibilizando esse texto para os amados através da internet, do e-mail, além dos irmãos terem isso no site e no programa de TV. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir. Temos dominado o gavião, a coruja, a águia, o coelho, o jumento, o leão, a serpente. Em nós não há força, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, amados? O Senhor nos capacita e nos fortaleça. Nós deixemos de produzir as obras da carne e passemos a produzir o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Esse combate é real, mas Deus nos capacita para vencermos esse combate, para que nós façamos o que queremos fazer, e tudo quanto fizermos, agrade a Deus, e não façamos o que não queremos fazer, e tudo quanto não fizermos, também glorifique a Deus. Essa é a liberdade que temos em Cristo. Receba esta palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, amados?